Ei, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, sou professora de saúde pública e nesta aula iremos estudar sobre a legislação do SUS. Vou fazer para vocês uma prévia do que vai acontecer amanhã no aulão de véspera, ok? Amanhã teremos o aulão de véspera e será um aulão de todas as matérias. Português, raciocínio lógico, português, legislação da IBSER e legislação do SUS. E para quem for da área da enfermagem, também vai ter específica de técnico de enfermagem e de enfermagem. Combinado? Mas aqui o nosso objetivo hoje é fazer uma prévia do que vai rolar amanhã nas aulas de legislação do SUS. O objetivo é que você gabarite a prova. Vamos comigo? Então, vamos lá. Vamos fazer algumas questões da banca IBFC e, através dessas questões, eu vou fazer um resumo para você. Então, vamos lá. Questão de número 1. Assinale a alternativa correta nos termos expressos da Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Então, vamos lá. Como vocês já sabem, tem aí na legislação de vocês, na parte de conteúdo, a Resolução 453, que é do Conselho Nacional, e temos também a Lei 8142, que é uma das leis orgânicas da saúde, que trata sobre a participação da comunidade e sobre o financiamento. E a gente sabe que a comunidade participa das tomadas de decisões do SUS através dos conselhos e conferências. Beleza, então agora vamos resolver essa questão, que é da 453. As reuniões plenárias dos conselhos de saúde são fechadas ao público. Falso. Segundo essa resolução, as reuniões plenárias são abertas ao público. Questão IBFC, né? Eles vão trocar uma palavrinha ou outra. B. O plenário do conselho se reunirá, no mínimo, a cada mês e extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Verdadeiro. Essa questão está verdadeira. Gente, e temos que ficar esperto, tudo que envolve número, né? A chance das bancas trocarem é muito grande. Então, grava que a reunião tem que acontecer no mínimo uma vez por mês. E isso, cada conselho define onde? No regimento interno. Regimento interno, cada um tem o seu, então pode ser diferente. Por exemplo, o regimento interno do Conselho Nacional de Saúde pode falar lá que eles vão reunir 2 vezes por mês, né? E o regimento interno de uma secretaria estadual pode falar de um conselho estadual pode falar que eles vão reunir uma vez, né? Então isso depende de cada regimento, mas no mínimo tem que ser uma vez por mês. E a pauta tem que ser enviada para os conselheiros 10 dias antes. Por quê? Porque os conselheiros precisam saber o que será discutido naquela reunião. Eles precisam até, às vezes é um tema que eles não têm muito domínio, e como pode ser um caso de deliberação, né? O que é deliberar? Né? Aprovar ou não? Então, eles precisam estar preparados para o tema. Então, tem que ser enviado 10 dias antes. Então, a resposta é a letra B de Bosque. Vamos ver a C, o que fala? Os conselhos são impedidos de buscar auditorias externas sobre as contas e atividades do gestor do SUS. Falso, né? Lá na resolução 453, no inciso 11º, na 4ª diretriz, fala que os conselhos, com devida justificativa, buscarão auditorias externas independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS. Então, tá verdadeiro. Verdadeiro não, tá falso, né? Acabei de falar aqui por que tá falso. D. O orçamento do Conselho de Saúde é imposto pelo Ministério Público. Falso. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho que ele tem, as esferas de governo tem que garantir para o Conselho de Saúde o orçamento, né? Ele tem que garantir o orçamento, o Conselho de Saúde, e eles têm autonomia em relação ao uso, né, desse recurso financeiro.
E a letra E fala que as reuniões plenárias dos conselhos são fechadas ao público e devem ser presididas pelo diretor jurídico. Ó, acabamos de ver que é falso, né? Então, a resposta aqui, gente, é a letra B. Mas, o que fala lá na quarta diretriz? Fala assim, ó, em relação à estrutura e funcionamento dos conselhos, que as 3 esferas de governo vão garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento do conselho. Além disso, vão garantir dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico, tá? Então, quem tem que garantir isso são as esferas de governo. Então, por exemplo, a gente sabe que os conselhos existem em todas as esferas de governo. Além disso, né, tem os conselhos que são locais, os distritais, como, por exemplo, o Conselho Distritais dos distritos, né, sanitários especiais indígenas. Temos os conselhos locais, que são os conselhos, por exemplo, das próprias unidades básicas de saúde. Então, quando fala as 3 esferas, significa, por exemplo, quem que vai garantir dotação orçamentária para o Conselho Municipal de Saúde? O próprio município. Quem que vai garantir para o Estado, para o Conselho Estadual de Saúde? O próprio Estado. Beleza? Então, é isso que está falando. E só para a gente relembrar algumas coisas importantes que despencam em prova em relação a 453, o que é importante você saber? Que a primeira diretriz traz para a gente a definição de conselho de saúde, tá? Então, quem já estudou a Lei 8142 já entende muito bem o que é um conselho. E a Resolução 453 traz para a gente que o conselho é uma instância colegiada. O que é uma instância colegiada? É um conjunto de pessoas, né? Deliberativa e permanente do SUS. O que significa deliberativa e permanente? Significa que existe sempre e eles têm o poder de decisão. E as decisões são feitas através de votos, né? E fazem parte da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos estados, do município, com composição, organização e competência fixada na Lei 8142 de 90. Além disso, é importante a gente saber, de acordo com a segunda diretriz, que a instituição dos conselhos é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e do município, obedecida à Lei 8142 de 90. Além disso, gente, o que está falando aqui? Que o Conselho de Saúde ele existe em cada esfera de governo. E ele segue diretrizes da lei federal, que é a Lei 8142 de 90. Mas, além disso, o município ele tem a sua lei que institui o próprio conselho. Então, por exemplo, Conselho Municipal de Saúde. Cada município tem uma lei que institui tal conselho, mas não pode ultrapassar o que fala a lei federal, que é a Lei 8142 de 90. Tranquilo? Beleza. Ó, mas mais coisas importantes que você tem que memorizar. O número de conselheiros será definido nos conselhos de saúde, definido por lei. Exatamente. Ou seja, pode ser diferente o número de conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte e do Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas? Pode, né? Por quê? Porque isso é definido pelos próprios conselhos de saúde, vai constar no regimento interno. Lembrando que a composição desses conselhos, 50% será de usuário e os outros 50% será o conjunto dos demais segmentos. Aí a Resolução 453 veio e detalhou mais ainda. Ela fala que é 50% usuário, 25% profissional de saúde e 25% que sobrou. O que sobrou? Prestador de serviço e representante do governo, né? E outra coisa importante, recomenda-se que a cada eleição os segmentos de representações de usuário, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. Como eu falei, tudo que envolve número é importante você ficar esperto, né? Porque, olha só, falou assim que a renovação das entidades tem que ser, no mínimo, 30%. Então, isso você tem que ficar
atento e não confundir com a porcentagem dos segmentos que fazem parte dos conselhos. Aqui está falando das entidades representativas. Por exemplo, eu sou psicóloga, então, se eu quiser ser conselheira, o meu conselho, por exemplo, Conselho Regional de Psicologia, ele vai fazer uma carta, né? Ele vai escrever uma carta e vai me indicar para o Conselho de Saúde para eu representar os profissionais de saúde, né, no segmento profissionais de saúde, e eu vou ter que passar por um processo de eleição. Então, a representação aí são das entidades, as entidades que os conselheiros representam. Ok? Lembrando que cada conselheiro representa aí um segmento social que faz parte dos conselhos. Beleza. Aqui, a terceira diretriz, lembrando que essa resolução ela é estabelecida através de 5 diretrizes. A terceira fala da organização dos conselhos. Vamos lembrar as coisas importantes da organização dos conselhos? Fala assim, ó, a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público como conselheiros, não é permitida nos conselhos de saúde. Tá? E isso despenca em prova, gente. Poder Legislativo, Ministério Público e Judiciário não pode ter representação dentro do Conselho de Saúde, porque são órgãos, por exemplo, de fiscalização externa ao SUS. Então, o Conselho, por exemplo, se ele notar alguma malversação ou desvio de verba, ele deve denunciar, por exemplo, o Ministério Público. Né? Então, eles não podem ter representantes dentro do Conselho. Isso despenca em prova. O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente. Ok? As funções como membros do Conselho de Saúde não serão remuneradas, considerando o seu exercício de relevância pública. Tá? Não é remunerado, mas é dispensado do trabalho, né? O plenário o próprio conselho faz uma declaração para o profissional de saúde, por exemplo, levar no trabalho, porque como é um serviço de relevância pública, garante a dispensa no dia das reuniões. Beleza. A ocupação de função na área de saúde que interfiram na autonomia representativa do conselheiro deve ser avaliada como possível impedimento da representação de usuário e trabalhador e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do conselheiro. Isso mesmo. Por exemplo, Maria, ela representa a organização dos moradores. Então, ela é conselheira de um determinado município e representa a organização dos moradores. Aí, Maria foi convidada pelo prefeito do próprio município para poder ser secretária de saúde do município. Então, Maria, nesse caso, ela não pode continuar sendo representante do usuário dentro do conselho. Isso que está falando aí. Ok? Beleza. Quando não houver conselho de saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual assumir junto ao Executivo Municipal a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho. Beleza. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho. Foi o que nós já falamos. A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério, porque a gente sabe que tem várias entidades, movimentos sociais e órgãos que representam os conselheiros. Então, como que essas entidades, movimentos sociais e órgãos são escolhidos? Aí a resolução fala assim: a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. E as entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho terão seus respectivos conselheiros indicados por escrito, conforme processo estabelecido pelas respectivas entidades, movimentos e instituições, e de acordo com a sua organização, com a recomendação de que ocorra renovação de seus representantes, né? Renovação de quantos? De, no mínimo, 30%, né, dessas entidades, movimentos e órgãos tem que ser
renovado, no mínimo 30% a cada eleição, tá? Gente, foi um resumão, assim, das 3 primeiras diretrizes, tá? Lembrando que a gente ainda tem a 4ª diretriz e ainda tem a 5ª diretriz, que fala das competências dos conselhos de saúde. Mas agora vamos fazer uma outra questão. Agora vamos para a questão de número 2. Fala assim: sobre a Lei 8142 de 90, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, a representação dos usuários nos conselhos e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Verdadeiro. O que significa paritária? 50% é usuário em relação ao conjunto dos demais. Então, aqui está verdadeiro. Qual que é o conjunto dos demais? Prestador de serviço, representante do governo e profissional de saúde. Segundo, o conselho, em caráter permanente consultivo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestador de serviço, profissional de saúde e usuário, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas sugestões poderão ser adotadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera. O que está falso aqui? Está falsa a palavra consultivo, porque o Conselho de Saúde, segundo a Lei 8142, ele tem caráter permanente e deliberativo, tá? E as decisões, não é sugestões, é as decisões dos conselhos, tá? As decisões deverão ser homologadas e não adotadas, tá? Então, as decisões deverão ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, a segunda está falsa. Então, qualquer resposta, a primeira sentença é correta e a segunda é incorreta, né? Assim? Então, a resposta é a letra A, de aprovado. Aí tá um resuminho para vocês, né? O que a gente tem que lembrar dessa lei? Tudo, né, prof? Tudo. Mas, lembre-se, conferência. Qual é a diferença de conferência para conselho? Conferência avalia a situação de saúde do país e propõe melhorias. Conselho controla a execução da política de saúde no nível correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Tá? Lembre-se que para o município, o Estado e o Distrito Federal receber recurso que vem do governo federal, que vem lá do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional, um dos requisitos é ter CPF. O que é CPF? Conselho, Plano e Fundo. Tá vendo? Então, se não tem o conselho, não recebe recurso. Então, o conselho, ele controla a execução da política de saúde, principalmente nos aspectos econômicos e financeiros. Conselho tem que reunir, no mínimo, uma vez por mês. E conferência, de 4 em 4 anos. Tá bom? Beleza. Agora vamos fazer uma outra? Vamos fazer uma outra questão da RDC 36, que trata sobre a segurança do paciente, que também é um conteúdo de saúde pública. Dentre os princípios e diretrizes adotadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente, conforme resolução da diretoria colegiada, que é a RDC 36, de 25 de julho de 2013, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Está falando dentre os princípios e diretrizes. E onde que está esses princípios e diretrizes? Está lá na RDC, né? Então, princípios e diretrizes de quem? Do Núcleo de Segurança do Paciente, que é o órgão responsável, né? É o órgão que tem que ter, o setor, melhor dizendo, que tem que ter em todo o estabelecimento de saúde, que é o setor responsável por elaborar, por exemplo, o plano de segurança do paciente dentro daquele estabelecimento. Então, o núcleo, ele deve adotar os seguintes princípios e diretrizes. Está lá na RDC 36. Vamos ver. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias de saúde. Verdadeiro, né? Copiou e colou da RDC, ó. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso da tecnologia de saúde. Verdadeiro. Aí a B fala a disseminação local da cultura de segurança do paciente. Olha a IBFC trocando uma palavrinha de novo. Ó. É disseminação local?
Não, é disseminação o quê? Sistemática, tá? Então, é a disseminação sistemática da cultura de segurança. A desarticulação e integração dos processos de gestão de vetores. Na verdade, tem um monte de erro aqui, né? Primeiro, você já viu o processo ser desarticulado? Não tem como, né? Então, não é a desarticulação, é a articulação. E a integração dos processos. Mas que processo? É de gestão de vetores? Não, é processo de gestão de riscos. A garantia das más condições das instalações do serviço de saúde. Não faz sentido, né? Se é uma coisa para garantir segurança do paciente, a RDC não pode ter isso como princípio, muito menos como diretriz. Então, não é a garantia das más condições, é a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. E lembrando que essa garantia aqui das boas práticas de funcionamento é a RDC 63, né? Que também vai cair na sua prova. Você estudou ela todinha já? Claro, né, prof? Meu objetivo é gabaritar essa prova. Tô contigo. Vamos juntos. O fortalecimento da cultura do medo em se trabalhar em serviço de saúde, pois assim os profissionais se previnem mais. Que é que uma coisa tem a ver com a outra, nada, né? Ou seja, não é fortalecimento da cultura do medo, é fortalecimento da cultura de segurança do paciente, né? Então, a resposta aqui ficou letra A, porque o resto está tudo falso. Fácil essa? Em relação à RDC 36, também é importante vocês lembrarem que quem realiza a notificação de eventos adversos do estabelecimento é o núcleo de segurança do paciente, tá? Prof, mas o que é evento adverso? Evento adverso é um incidente que resulta em dano à saúde. Prof, deu na mesa. O que é incidente? Incidente é um evento ou uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário à saúde do paciente, tá? Então, quem notifica esses eventos adversos é o núcleo de segurança do paciente, tá? E para quem que é feita essa notificação? Por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa, através do sistema Notivisa. E essas notificações de evento adverso são feitas de forma mensal até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, tá? E se for um evento adverso que evoluir para óbito, aí tem um prazo, né? Aí não é mensal. Aí se for um evento adverso que evoluir para óbito, o prazo é de 72 horas, tá? Como eu falei, tudo que envolve número, a gente tem que ficar esperto. Então, beleza. Agora vamos fazer uma outra. Eu trouxe aqui para vocês uma questão que eu elaborei sobre a política nacional de atenção hospitalar, tá? Por quê? Eu elaborei no sentido da gente conseguir ter uma noção da política. Por quê? Porque a IBFC, a gente não acha questões da IBFC que traz que fala sobre essa política, né? Na verdade, é a primeira vez que a EBSER vai cobrar essa política na parte de legislação do SUS. Vai cobrar essa política, na verdade, dentro do edital dela, né? Mas, gente, é uma política muito tranquila. Mas você tem que ter estudado. Vou te mostrar, ó. A portaria 3390, datada de 30 de dezembro de 2013, instituiu a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS, estabelecendo as diretrizes para a organização do componente hospitalar da rede de atenção à saúde, que é a RAS. Considere como V para verdadeira ou F para falsa as seguintes afirmações sobre a política. Então, vamos ver. São diretrizes da política o modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e interdisciplinar e garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente. Verdadeiro. Lembrando que, como toda política, ela vai trazer quais são as diretrizes da política. O que é a diretriz? Não é o caminho a ser seguido para chegar ao objetivo da política? Então, traz as diretrizes, traz os eixos estruturantes dessa política. E aí a gente tem que ter cuidado para não confundir eixo estruturante com diretriz, que é o que eles misturam na hora da prova, né? Mas vamos continuar. Então, essa aqui é a diretriz, tá vendo? Visita aberta. O acesso dos visitantes às unidades de internação em qualquer tempo,
desde que negociado previamente entre usuário, profissionais, gestores e visitantes, de forma a garantir o elo entre o usuário e sua rede social de apoio. Verdadeiro. Isso é conceito de visita aberta para a Política Nacional de Atenção Hospitalar, tá? Agora, válido lembrar que aparece esse termo visita aberta, que é um dispositivo da PNH, como direito do usuário, que também vai cair na sua prova, que é a portaria 553, né? A Carta de Direito e Dever do Usuário. Lá na carta fala que é direito do usuário, ele tem direito à visita aberta. Só que lá conceitua a visita aberta como uma visita em todos os setores, no mínimo 2 horas diárias. Tá? Beleza. Contratualização é uma diretriz da política. Falso. O que é contratualização, prof? Contratualização é o documento que formaliza o contrato. É o contrato que formaliza o que a gestão definiu com o hospital, por exemplo. Né? Seja ele público, seja ele privado, seja ele filantrópico. Só que isso aqui está errado por quê? Porque isso aqui não é uma diretriz, isso aqui é um eixo estruturante da política. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. As disposições dessa portaria se aplicam a todos os hospitais públicos ou privados que prestem ações de serviço de saúde no âmbito do SUS. Verdadeiro. As equipes de saúde serão integralmente responsáveis pelo usuário a partir do momento de sua chegada, devendo proporcionar um atendimento acolhedor e que respeite as especificidades socioculturais. Verdadeiro. Então, a resposta aqui ficou letra A, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Essa aqui só é falsa por quê? Porque a contratualização não é uma diretriz, e sim um eixo estruturante da política. Vamos relembrar quais são os eixos estruturantes dessa política? Então, essa política foi estruturada, baseada na assistência hospitalar, que é um eixo, a contratualização, o financiamento, a formação, desenvolvimento e gestão da força de trabalho, a gestão hospitalar e as responsabilidades das esferas de gestão em relação ao atendimento, né? Em relação à atenção hospitalar no âmbito da rede de atenção à saúde, tá? Entendeu por que ela está falsa? Porque isso não é contratualização, não é diretriz, é um eixo da política. E aqui, rapidamente, né, tem as diretrizes, que você não pode confundir com os eixos, né? Então, essas diretrizes vão garantir universalidade, equidade e integralidade da atenção, que são os princípios do SUS, né, os princípios doutrinários. Então, essa política tem que garantir universalidade, integralidade e equidade. Isso é tranquilo para você, né? Regionalização da atenção hospitalar com abrangência territorial e populacional em consonância com as pactuações regionais. O que é regionalizar, né? Organizar o serviço. Então, uma das diretrizes da política é organizar o serviço da atenção hospitalar dentro da rede. Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital para os demais pontos de cuidado da RAS, ou seja, continuidade do cuidado. Saiu do hospital, ainda vai continuar o tratamento em casa, vai ser assistido pelo SAD e pela atenção básica, por exemplo, né? Modelo de atenção centrado no usuário, no cuidado ao usuário. O acesso aos hospitais é regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS. A atenção tem que ser humanizada em consonância com a nossa Política Nacional de Humanização. Tem que haver uma gestão de tecnologia em saúde de acordo com a Política Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Tem que haver uma garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente. Garantia da efetividade dos serviços com racionalização da utilização de recursos, respeitando as especificidades regionais. O financiamento é tripartite. Tem que haver uma garantia à atenção à saúde indígena. Tem que haver transparência e eficiência na aplicação dos recursos. Tem que haver uma participação e o controle social no planejamento e avaliação dessa política. E tem que haver também um monitoramento e uma avaliação, né? Para ver se o que está sendo feito trouxe o resultado esperado. Beleza? Gente, é claro que aqui não dá para a gente ficar explicando cada diretriz dessa, né? Isso aqui é uma revisão, né? Para você lembrar, por exemplo, que não pode confundir as diretrizes com os eixos estruturantes. Mas amanhã no aulão tem mais.
Se eu fosse você, participaria do aulão. Para, prof. Oi, tô falando verdade. O aulão vai ser show. Gabaritar a prova, não é essa legislação do SUS, vocês não estão entendendo. O objetivo é gabaritar a prova, né? A nossa parte nós vamos fazer isso. Então você faz a sua, que é ir pro aulão estudar. Na verdade, amanhã é dia de você só escutar. Você não vai ter que fazer esforço nenhum, porque amanhã é revisão, né? É só para relembrar tudo que você já sabe. Que às vezes a gente esquece, né, no meio do caminho. Agora vamos fazer uma tranquila, uma fácil. Você dá aquela aliviada? Então vamos. Questão de número 5. Considerando o texto da Lei 8080 de 90, a assistência sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é... Lembrando que no SUS, né, tem os princípios, que é a base de construção do sistema, e tem as diretrizes, que é o caminho a ser seguido para chegar ao objetivo do SUS. Beleza. E aí aqui está perguntando, a assistência sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie corresponde a qual princípio do SUS? Vamos ver. Universalidade de acesso ao serviço em todos os níveis de assistência. Isso aqui é princípio do SUS, mas não está relacionado com o que a questão quer, né? Beleza. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Também é princípio, só não está relacionado com o que a questão quer. Integralidade da assistência, mesma forma. É princípio, mas não está relacionado com o que a questão quer. Igualdade da assistência à saúde, faz sentido, né? Na lei, fala igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. Isso sim é princípio do SUS e é o princípio da igualdade. E direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Também é princípio, está no artigo 7º da Lei 8080, só não tem classificação, mas é princípio do SUS. Tranquilo essa? Não, prof. Não tá tranquilo. Tá sim. Ainda mais que foi letra D de Deus, me ajuda, né? Relembrando aqui os princípios doutrinários do SUS. O de universalidade, I de integralidade e E de equidade. Universalidade... O acesso é para todos. Integralidade, atender às necessidades em todos os níveis de complexidade do sistema. E equidade, o SUS dando mais para quem precisa de mais. É um princípio de justiça social. É tratar de forma desigual os desiguais. E os princípios organizativos? Tampou aqui com a minha foto, né? Pare, eu escrevo aqui, não tem problema. A gente sempre dá jeito nos obstáculos que vão surgindo no meio do caminho. A gente só não deixa eles derrubar a gente, né? Assim. Pare e decore. Pá de participação da comunidade, rede regionalização, I de intersetorialidade, D de descentralização e comando único, CO de complementariedade do setor privado e rede resolutividade. Prof, você falou muito rápido. Não tem problema, porque tá tudo bonitinho aqui para você, ó. Inclusive, até meu Instagram tá aqui, ó, na Flávia Prof. Acompanha lá que você vai ficar por dentro de todos os... De todos não, mas da maioria. Vou falar todos não, porque todos 100%, tudo que é 100% dá errado, né? A gente não precisa ser 100% também, sendo 99,9% já tá bom. Então, nós colocamos, eu disponibilizo para vocês, né, os concursos que estão tendo aí na área da saúde. Então, tá tudo aqui bonitinho para você, o que eu acabei de falar. E aqui, os outros princípios, que não é tão fácil de gravar, porque não é princípio de uma palavrinha só, igual universalidade, integralidade, equidade, mas também são princípios, só não tem classificação. Não é doutrinário, nem é organizativo, é apenas princípio. Vou te dar o exemplo. É o que nós acabamos de ver na questão anterior aqui, ó. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. Tá vendo? Ele não tem classificação, mas é princípio do SUS. Quer ver outro? Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Também é princípio. Outro. Utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação programática. Também é princípio. Todos esses aí são princípios, né? Só não tem classificação. E, atenção, o princípio mais recente que foi introduzido na Lei 8080
deve ter um mês que ele foi introduzido na lei, é esse aqui, ó. Proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticado contra criança e adolescente. Adolescentes, né? Princípio novo, tá? Foi o último princípio que foi introduzido na legislação. E mais uma questão, porque com certeza vai estar lá na sua prova o decreto 7508. E o que é o decreto 7508? O decreto 7508, ele regulamenta a lei 8080. O que é regulamentar? Detalhar, explicar melhor como que o SUS deveria funcionar desde que o decreto foi aprovado, que foi em 2011. Então, vamos ver o que a IBFC pediu nessa questão aqui. O decreto 7508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a lei 8080, de 19 de setembro de 90, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências. Só aqui já tem duas questões que eles podem pedir em prova. Qual que é a função do decreto, que é regulamentar a lei 8080, e quais são os assuntos tratados no decreto. São 4. A organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Essa legislação define que, para ser instituída a região de saúde, deve conter, no mínimo, ações e serviços entre os quais não se inclui. Vamos ver. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar, ok, é um serviço mínimo para formar a região de saúde, é um dos, né? Porque, na verdade, são 5 para formar uma região de saúde. Estruturas especializadas em reabilitação, aí já não faz parte dos 5 serviços mínimos. Então, a resposta seria B. Atenção psicossocial, verdade, faz parte dos serviços mínimos. Vigilância em saúde, também faz parte. Então, a resposta aqui é a letra B de Bosque, tá? Presta atenção, gente. O decreto 7508, ele fala da organização do SUS. Lá dentro da organização do SUS, vamos falar das regiões de saúde. Que a questão anterior perguntou isso aqui, ó. Para ser instituída a região de saúde, deve conter, no mínimo, ações e serviços de quê? De atenção básica, de urgência e emergência, de atenção psicossocial, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância em saúde. Presta atenção, é no mínimo 5. Se a questão falar assim, que para formar uma região de saúde é necessário, no mínimo, atenção básica, urgência e emergência e atenção psicossocial, tá falso. Tá? Não está incompleto. Lembrando que questão incompleta é questão correta. Essa aí não está incompleta, essa está errada. Por quê? Porque para formar uma região de saúde é necessário no mínimo 5, tá? Então, esses 5 aqui são necessários para formar uma região de saúde, beleza? Lembrando que as regiões de saúde, elas são instituídas pelo Estado em articulação com os municípios e deverão seguir as diretrizes da CIT. O que é a CIT? Comissão Intergestores Tripartite, tá? Segundo o decreto, existem as regiões de saúde interestaduais, que é um conjunto de municípios entre estados diferentes, e existem as regiões fronteiriças, que deverão seguir as normas que regem as relações internacionais. Ok? Importante. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. Aqui está falando em relação aos entes federativos, aqui corta. Aqui, na verdade, é assim, ó, os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde, tá? Então, quem são os entes federativos? São as esferas de governo que fazem parte da região, né? Se for uma região de saúde interestadual, quem vai fazer parte? Os estados e os municípios. Então, eles vão definir limite geográfico da região, população usuária das ações e dos serviços, o rol de ações e serviços que serão ofertados e respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para a conformação do serviço. Importante, as redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Qual que é a diferença de região para rede? Região é um conjunto de
municípios, conjunto de municípios limítrofes, delimitados por identidade cultural, econômica e social, tem que ter uma rede de comunicação e uma infraestrutura de transporte compartilhado. E o que é uma rede? É um conjunto de ação e serviço de saúde organizado em níveis de complexidade crescente para atender a demanda da população de forma integral. Ou seja, região é o conjunto de municípios. Rede são serviços que tem dentro desse conjunto de municípios que chamamos de região. Beleza? E as regiões serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. É isso. É uma prévia do que vai acontecer amanhã, a partir das 8 horas, tá? Então, se você tem interesse em participar do aulão, é só chamar via direct aí no Instagram. Ana Flávia Prof. @AnaFláviaProf. Isso. Tá bom? Gente, bons estudos para vocês. Boa prova. Faça a parte de vocês. Que é ir lá e fazer o melhor que vocês puderem. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.